A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite, um pouco frio para mim que cresci, nasci em Fortaleza. 25 graus é o mais frio que chega e o pastor Jorge pede para abrir as janelas. Eu quase pedi ele para tirar o paletó. Mas uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 9, um texto bem conhecido, e queremos pensar um pouco sobre como ser imitadores verdadeiros do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 9. Quanto vale uma vida? Eu cheguei em 1980 como missionário com minha esposa ao Brasil. E aqui, conversando com pastores, eu vi que tem pessoas aqui. Uma irmã disse que praticamente nasceu aqui dentro dessa igreja, não sei quantos anos atrás. E a gente vai crescendo, e eu vendo essas crianças aqui, eu me lembro de crianças que eu nunca imaginei o que é que Deus faria na vida dessas pessoas. Hoje estão servindo a Deus em diversas partes do nosso país e até do mundo. Quanto vale uma vida? Como que nós vemos as pessoas ao nosso redor? Será que só vemos pessoas e dizemos, olha, evite essa pessoa, né? Certamente algumas pessoas a Bíblia diz que devemos. Mas será que só vemos pessoas que são complicadas, porque todos nós somos? Focamos que são pessoas problemáticas? Como nós vemos e enxergamos as pessoas ao nosso redor? Jesus lidava com muitas pessoas. Agia, vivia entre as pessoas. E é muito interessante, hoje à noite nós queremos ver como sermos imitadores verdadeiros do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, para chegarmos até 9 com uma certa rapidez aqui, mas em Mateus capítulo 4 nós encontramos Jesus já chamando alguns para ser seus discípulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, temos a primeira pregação de Jesus, Sermão do Monte, registrado neste livro de Mateus. E então, em capítulos 8 e 9, Jesus inicia o seu ministério entre pessoas. Tudo que ele faz visando alcançar pessoas. E chegamos então no final do capítulo 9, e se abre uma janela para o coração do nosso Senhor Jesus. E hoje à noite nós queremos ver marcas da pessoa que verdadeiramente imita o Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38.
Os que puderem ficar em pé, vamos nos colocar em pé. E eu farei a leitura desse texto. Mateus 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, que nós podemos olhar na Tua Palavra, podemos refletir sobre a vida do Senhor Jesus e ver como realmente sermos imitadores dele, como enxergarmos as pessoas, ó Deus. Trabalhe em nossas vidas, nossos corações nessa noite. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, que a tudo fez por nós. Amém. Podeis sentar. 3 marcas que me chamam a atenção, olhando esse texto, do verdadeiro imitador de Cristo. Nós vamos ver 2 delas aqui no versículo 36. Mateus, aqui pela direção do Espírito Santo, falando e registrando isso. A primeira marca está no início do verso 36, que diz o quê? Vendo ele as multidões. Primeira coisa que me chama a atenção, se nós vamos ser imitadores de Jesus, acho que isso muito marcou a vida de Mateus e dos seguidores de Cristo, é que nós precisamos ter a visão do Senhor Jesus. Ele tinha uma percepção extraordinária das pessoas. Ele não via somente o exterior das pessoas, mas ele via o coração delas. E uma coisa muito interessante a fazer, nós vamos só dar início a isso hoje à noite, mas quando eu ensino no seminário, eu peço os meus alunos a fazerem isso, é ver toda vez nos evangelhos que diz que Jesus viu. Muito interessante você ver o que Jesus viu. O que os autores dos evangelhos registram que Jesus viu. Porque muitas vezes nós enxergamos muita coisa, mas a gente realmente não tem a visão do Senhor Jesus. Então hoje à noite vamos caminhar um pouquinho pela palavra de Deus. Nada melhor que a palavra para nos mostrar um pouco dessa verdade que muito tem me levado a refletir na minha própria vida. Vamos no contexto imediato para esse primeiro ponto de ver, termos a visão de Cristo, Mateus capítulo 8. Jesus viu em Mateus 8, verso 14 em diante, a necessidade das pessoas. A necessidade. Mateus 8 e 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, o que é que diz? Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Agora, infelizmente, em nosso país imundo, às vezes não pensamos bem de sogras, né? Ou sogra para incomodar, talvez o Pedro pensou. Jesus chegando aqui,
e a sogra inventou de adoecer. Interessante, quando Jesus vê a necessidade das pessoas, muitas vezes é acompanhada com um toque. E diz em verso 15 que Jesus tomou-a pela... Imagino, se fôssemos alguns de nós, Jesus, que é isso? Nós não queremos que o Senhor adoeça, não vai inventar de tocar nessa mulher que está ardendo em febre. E Jesus então tomou-a pela mão e a febre a deixou e ela se levantou e passou a servir. Interessante a visão de Jesus. E eu me lembro em 1980, chegando em Fortaleza, uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes hoje, vendo tantas pessoas passando ali no centro, tantas necessidades, pessoas carentes. E o que é que a gente está fazendo? Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã, indo a 4 igrejas, e eu vi algumas igrejas que me disseram, olha, a gente vai e pega crianças de lares completamente despedaçados. E deu para mim sentir um amor muito grande por pessoas necessitadas. Mais um exemplo eu vou dar hoje à noite, mas tem muito mais, mas nós não podemos passar tudo. Mas em Mateus capítulo 9, nós temos um exemplo onde Jesus vê o valor das pessoas. Mateus capítulo 9, verso 9, partindo Jesus dali, o que é que diz o texto? Ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Todos os que estavam com Jesus viram esse homem, mas creio eu que eles olharam e pensaram, Jesus, vamos rapidinho, vamos passar aqui, porque este homem é um traidor, este não merece a sua atenção. Este é um desgraçado. E Jesus viu o quê? Um seguidor, um discípulo. E mais do que isso, quem escreveu o livro de Mateus? Jesus viu um homem que seria usado por ele para escrever. Um dos poucos privilegiados. O valor de uma pessoa. Agora temos que entender uma coisa. Quando eu digo um valor de uma pessoa, eu digo o valor de alguém que Cristo pode transformar. Cristo viu alguém que ele, no seu poder e graça, poderia transformar. Nós não vamos conseguir fazer isso. Este homem tinha valor em Cristo. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. E muitas vezes precisamos lembrar disso. No meio mais conservador, muitas vezes podemos até pensar que eu posso fazer alguma coisa na minha força, na minha sabedoria. Mas Jesus disse aos seus discípulos em João 15, sem mim nada podeis fazer. Nada. Pastor, eu vou amar minha esposa. Pastor, eu vou ser submisso ao meu marido. É assim? Só com o poder do nosso Deus. Então Jesus viu o valor deste homem. Ele viu uma pessoa que ele, transformando, seria útil. Seria um discípulo. Fantástico. E poderíamos continuar. Em Mateus 9 temos outro caso onde Jesus vê a fé. Mas eu não vou passar esses outros exemplos. Estude os evangelhos. Veja o que Jesus viu. É desafiador. E eu pergunto, como está a sua visão?
que é que nós estamos enxergando e vendo? Porque muitas vezes em nosso mundo ocidental, a vida toda é os meus planos, os meus interesses, o meu futuro. Nós precisamos ter a visão do Senhor Jesus. Se quisermos ser imitadores verdadeiros de Cristo, marcou a vida dos apóstolos a visão do Senhor Jesus. Muito importante. Eu vi que quando vocês falaram que o pastor Jorge ia fazer cirurgia, todo mundo aplaudiu, né? E eu até tomei um susto. Eu também preciso fazer esse mesmo implante de lentes novos. Eu andando com o pastor Jorge uma noite dessa, ele disse, está vendo essa placa na rodovia? Era bem próxima, quando aqui a parede. Eu disse, sim. Ele disse, eu não consigo ler essa placa. E eu pensei, ainda bem que ele não está dirigindo, mas hoje ele veio de noite dirigindo, né? Precisamos ter a visão de Cristo. Muitas vezes somos crentes com cataratas evangélicas. Uma pena que hoje a palavra evangélica virou uma coisa de moda. E a gente vê tantos que se chamam evangélicos, que não são imitadores do Senhor Jesus. Uma segunda marca que me chama a atenção, qualidade importante se vamos ser imitadores de Cristo, está em versículo 36. Além de termos a visão de Cristo, nós precisamos ter a compaixão de Cristo. Diz em verso 36, vendo ele as multidões, o que ele fez? Compadeceu-se delas. Compaixão. Tão importante a maneira que Jesus via as pessoas. Ele se importava com as pessoas. Ele se condoía profundamente com a situação delas. Por que ele teve compaixão? O nosso texto aqui diz, Mateus registra, nesse caso, o porquê da compaixão dele. O que diz o nosso texto? Compadeceu-se delas porque estavam o quê? Aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você já viu pessoas em grande aflição? Você já passou por grande aflição na sua vida? Eu já vi pessoas exaustas, dizendo para mim, pastor, não tenho mais forças para caminhar, sem força para continuar. Como Jesus se compadeceu? Estude os evangelhos. É transformador ver como Jesus não somente via as pessoas, mas como ele se compadeceu delas. E nós vamos ver apenas dois exemplos, quero passar para vocês hoje à noite. Mateus capítulo 20, Jesus mostrando compaixão a dois homens necessitados. Mateus 20, verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Até em outros textos, os próprios discípulos repreendiam as pessoas. E quantas vezes eu tenho feito a mesma coisa, distanciando, sem pensar.
pessoas do Senhor Jesus. Então a multidão repreendia, eles porém gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus parou. Vida corrida urbana, às vezes nós não paramos. Parando, Jesus chamou-os e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. E aqui vem a nossa palavra, verso 34. Condoído, cheio de compaixão. Jesus fez o quê? Ele não precisava tocar, mas ele tocou-lhe os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguir. Cada vez que eu leio isso, me faz lembrar de um homem lá em Fortaleza, na primeira igreja que o meu pai plantou. Ele era missionário, tem o privilégio de ser filho de missionário, como o pastor Jorge. Já tem um filho meu que está conosco no sul do Brasil, 3 gerações. Mas eu me lembro quando eu era um adolescente. Eu vi um homem embriagado, entrou lá na igreja num sábado à noite: pastor, quero chegar a Cristo, né? E eu me lembro, meu pai pegou ele, conversou com ele, e a gente voltando para casa, não sabíamos como seria. Esse homem fez uma conversão genuína. Esse homem foi ser um baluarte da igreja, ainda está vivo hoje. A gente até ainda chama ele com o mesmo apelido de anos atrás, que ele vendia batatas. Zé Batata. Pensou? E ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Ele disse para mim mais de uma vez: pastor Felipe, pastorei a igreja por um tempo, passei para a mão nacional, depois que o meu pai deixou a igreja lá, foi plantar outra igreja. Ele disse: pastor, o que mais marcou naquele momento não foi nem as palavras do pastor Samuel, meu pai. Ele disse: sabe o que o seu pai fez? Ele pegou e me deu um abraço. Ele disse: eu nunca imaginei. Isso marcou a vida dele. E alguém teria tido essa compaixão. Jesus se importa com os necessitados. Mais um exemplo em Marcos capítulo 5. Jesus se compadece também dos solitários. Marcos capítulo 5 é interessante. Andando por áreas urbanas, estivemos há pouco tempo na Europa, em cidades grandes. Já vivi somente em cidades grandes no Brasil, não sei trabalhar em cidades pequenas. E uma coisa que muito me impressiona, parece que o maior a cidade, estou numa cidade agora de 4,5 milhões de habitantes, na grande Porto Alegre, parece que tem mais pessoas solitárias nas grandes cidades. A pessoa tem milhares de pessoas ao seu redor. E eu não duvidaria se hoje aqui, em Araçatuba, uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, talvez tenham pessoas hoje à noite aqui na nossa cidade, pensando em tirar a vida, em depressão. A vida não vale mais. Pessoas solitárias. Aqui temos um caso. Uma vez só eu vi isso em Fortaleza, um homem que vivia no cemitério do centro lá de Fortaleza. Olha o que esse relato, Marcos 5, começando em versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha essa descrição em verso 4 e 5. Pense numa vida solitária.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre. Olha como isso marcou a vida de Marcos, escrevendo isso. De noite, de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu, Jesus correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Jesus então expulsou o demônio. Vamos para o verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus tem compaixão, se importa com as pessoas esquecidas. Quantas pessoas esquecidas, solitárias temos em nossas grandes cidades. Isso me animou, como eu já falei antes, de ver pessoas que têm compaixão, de ver pessoas procurando alcançar. Foi tão legal hoje pela manhã ver algumas pessoas que me foram apresentadas que anos atrás viviam sem esperança, sem futuro, e hoje estão ali já ajudando a alcançar mais crianças carentes. E assim, se olharmos os evangelhos, estudarmos cada vez que diz que Jesus teve compaixão, transforma o nosso pensar. Precisamos, irmãos, cuidar das pessoas com a compaixão do Senhor Jesus. Será que estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá? O que é que nós enxergamos? Primeiro precisa ver, para depois ter essa compaixão. Se desejarmos imitar o Senhor Jesus, nós precisamos ter a compaixão de Cristo. Mais uma coisa que me chama a atenção, voltando aqui em Mateus capítulo 9. O verdadeiro seguidor, imitador de Cristo, terá a visão dele, terá a compaixão dele e, em terceiro lugar, terceira marca, abraçará o desafio de Cristo. Abraçará o desafio do Senhor Jesus. Nesse texto nós temos um desafio duplo. Quero chamar a sua atenção a esse desafio que Jesus deixou aos seus seguidores. O primeiro desafio, a primeira parte desse desafio, ele desafia os seus seguidores a orar ao Senhor. Orar. Verso 38. Começa dizendo o quê? Rogai. Você entende essa palavra? Na cultura brasileira católica usa muito essa palavra. Entendes essa palavra, o que é rogar? Porque muitas vezes na nossa vida corrida, do dia a dia, chegamos no final do dia, sim, eu preciso ler a Bíblia e orar. Os ídolos serão de todo destruídos. Amém. Bom versículo para meditar hoje à noite. Estou cansado, trabalhei muito, assisti 5 horas de televisão, é mais de meia-noite, agora eu tenho que orar. Aí vai, ó Deus,
Isso é rogar? A palavra rogar quer dizer orar com fervor, com insistência, com perseverança. Jesus diz: dobre o joelho, ore. É o desafio dele. Por quê devemos orar? E muitas vezes a gente dobra o joelho quando a gente está passando dificuldades. Olha o que Jesus diz, que deve nos levar a dobrar o joelho. 3 razões que Jesus dá aqui no seu desafio de oração, que marcou a vida de Mateus. Ele relata isso. A primeira razão que nos leva a orar de Jesus, se vamos ser imitadores verdadeiros dele, é porque em verso 37, a seara é grande. Quantas pessoas vivem em nosso mundo? Alguém sabe? Mais de 7,5 bilhões de pessoas. Não dá nem para entender isso. Então vamos para uma quantia menor. Quantas pessoas vivem no Brasil? 220, 30, estourando 40 milhões de habitantes. Não dá para entender isso. Então vamos para algo menor. Quantas pessoas vivem em São Paulo? No nosso estado aqui. Quem sabe? 30, 40 milhões. Está muito grande, não dá para entender. Quantas pessoas vivem em Araçatuba? Mais ou menos 200 mil. Ainda não dá para entender bem 200 mil. Quantas pessoas vivem em nosso bairro aqui, no raio de 1 quilômetro dessa igreja? Você sabe? A seara é grande. Tem pessoas que precisam ouvir. Jesus disse isso, vendo as multidões, ele disse: dobrem o joelho, primeiro porque a seara é grande. Segunda razão que Jesus diz que nos leva a orar, verso 37, porque os trabalhadores são poucos. Quantas pessoas estão levando o evangelho? Foi falado aqui hoje à noite que vai iniciar-se um curso de evangelismo aqui novamente. Nós não podemos perder essa chama de levar pessoas a Cristo, irmãos. Cada geração precisa ter uma visão de alcançar a sua geração. Então, se a geração anterior a essa, 30 anos atrás, Deus usou aqui, Ele vai usar a próxima geração. Os trabalhadores são poucos. São muitos os que se dizem evangélicos e cristãos e crentes, mas quantos imitadores verdadeiros de Jesus existem hoje em nossas igrejas? Cristo está em busca de imitadores verdadeiros dele. É isso que o mundo precisa. Pessoas que verdadeiramente vão imitar o Senhor Jesus. Agora, a terceira razão que Jesus dá para os seus discípulos, a razão de dobrar o joelho e orar, essa razão é fabulosa, fantástica. Verso 38, Jesus diz: rogai, pois, o quê? Ao Senhor da seara. Passei 25 anos no Nordeste brasileiro e Deus abençoou muito o trabalho lá. Temos mais ou menos 60 igrejas lá, temos vários seminários no Nordeste. E depois fiz uma viagem pelo Brasil e descobri uma região brasileira que eu pensava que conhecia a Cristo, porque nas estatísticas do IBGE são 23% evangélicos.
lá no sul. Eu desci lá. E aí, falando com algumas pessoas que eram luteranas, elas me disseram: eu nunca ouvi falar de Cristo como meu Salvador. Aqui nós éramos ensinados que você faz parte da igreja luterana, é confirmado e você está garantido. Interessante. Eu nunca sabia isso. Então, depois de alguns anos, nós descemos com uma equipe de missionários ao sul do Brasil e temos lá 6 famílias. Agora estamos há 10 anos lá, trabalhando entre os alemães. Agora, eu sou alemão, por isso que eu posso falar. Pense num povo reservado, fechado, difícil. Agora andei na Europa. Uma estatística da Europa que me chamou a atenção, um pastor amigo nosso na França, que está plantando igrejas lá, ele disse que mais da metade dos protestantes na Europa não creem mais na existência de Deus. Pensou? Os que se dizem protestantes. E uma coisa que eu tenho dito muitas vezes para os missionários lá no sul, que grande parte deles vem do Nordeste e outros do exterior, eles dizem: pastor, está difícil. Não posso nem chegar e falar de Cristo. Como é que alguém vai chegar a Cristo? Porque a gente dizia: olha, vai levar um tempo para pessoas chegarem a Cristo aqui, porque é difícil. Elas não querem ouvir. E esse versículo é um conforto enorme, irmãos. Sabe o que eu digo para as pessoas? Irmãos, existe uma, o quê? Seara. Jesus disse: rogai para o Senhor da seara. Existe uma colheita. E mais do que isso, existe um Senhor dessa colheita. Não precisamos nos desanimar. O trabalho pode ser mais difícil. Estamos encorajando os alemães que estão chegando a Cristo no Rio Grande do Sul a irem para a Europa, continente cheio de ateus, agnósticos, pessoas secularizadas. Que coisa triste. Andei na Suíça, Zurique, onde o Zwinglio morava, pregava e eu não conseguia achar nenhuma igreja numa cidade de 500 mil habitantes. Eu não consegui, talvez que tenha. Vê, eu só fiquei pensando. Que conforto no versículo desse. O missionário que vai para o Oriente Médio é difícil, mas irmãos, existe uma seara. Deus há de salvar pessoas e Ele há de nos usar, porque existe uma seara e pertence a um Deus soberano. E eu dou graças a Deus por isso. Essa razão que Jesus dá de rogar, de dobrar o joelho, de orar, muito me conforta. Cada vez que uma pessoa chega ao Senhor Jesus, é um milagre. Você está presenciando algo que só Deus faz. Que coisa fantástica. Então Jesus dá a primeira parte desse desafio, é de orar. E a segunda parte deste desafio não é só orar, mas Jesus desafia os seus discípulos a participar. Vocês sabem que muitas vezes, se você começa a orar por um projeto, o que acontece? Aconteceu comigo. Eu vi a carência no Sul, voltei ao Nordeste, seminário com 150 alunos, trabalhei lá, falei para as pessoas: vamos descer para o Sul, levar o Evangelho. E depois de uns tempos, Deus começou a dizer: e você, Felipe? Eu sou como Abrão, Raquel, Sara, nós somos velhos, já passamos de meio século de vida. Chama os novos, Deus.
Eu quero você também. Nós oramos. Os discípulos oraram. E capítulo 10, verso 1, porque não tinha capítulos e versículos naquele tempo, então segue-se reto o que aconteceu. 10 e 1, tendo chamado os seus discípulos. Agora vamos pular para o verso 5. A estes 12, o que? Enviou Jesus. Jesus, o que o Senhor está fazendo? Quanto tempo esses discípulos tinham andado com Jesus? Mateus 9, 10. Pouco tempo. Mas Jesus, precisamos primeiro fazer o curso de discipulado. Depois o aluno tem que fazer um ano de EBD. Se tem filhos, passar pelo OANSE. Tudo isso é importante. Mas interessante o que Jesus fez. Ele enviou. Porque nós vamos falar no poder de Deus. Agora nós vamos nos preparar, importante. Mas não pense que Deus não possa usar uma pessoa nova na fé. Pode sim. Interessante que Jesus chamou logo estes discípulos e os enviou. Qual a mensagem de Jesus? Bem resumidamente, eu gosto muito de Marcos capítulo 1. Nós podemos ver com clareza a mensagem de Jesus, está ali também, Mateus 10, depois mais na frente, Mateus 28. Marcos 1, primeiro relato de Jesus falando, está aqui em Marcos 1, verso 14, diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. O que é que ele fez? Pregando o evangelho de Deus. Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que é que deve se fazer? Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem. Arrependei-vos, disse Jesus. Crede no evangelho. Nós conhecemos bem o evangelho num versículo só. O que é que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Você entende essa frase? Vida, o quê? Eterna, irmão. Vida eterna. Imagine que um médico aqui de Araçatuba descobrisse o segredo, a chave cirúrgica para estender a vida de um ser humano 50 anos de saúde, 50 anos saudáveis a mais. Imagine que um médico aqui conseguisse ver como estender a vida das pessoas 50 anos. Temos pessoas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que pagaram uma fortuna para congelar seus corpos, porque tinham uma doença incurável na época, esperando ver algum tipo de remédio, alguma coisa que houvesse essa cura. Agora imagine que esse médico em Araçatuba cobrasse R$1 milhão para fazer essa cirurgia. A clínica dele estaria cheia ou vazia? Cheia ou vazia? As pessoas fariam de tudo para buscar R$1 milhão para ter mais 50 anos de vida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Viria pessoas do mundo inteiro. E nós temos uma mensagem para dar para todo aquele que arrepender-se e crer no evangelho. Ele vai ter o quê? Vida eterna. Uma coisa que muito me marcou nos meus estudos de doutorado
Eu cresci no Brasil, nasci em Fortaleza, fui para a antiga Iugoslávia, vi os resultados de uma guerra trágica, estive em vários países hoje que eram da antiga Iugoslávia, a Bósnia, a Croácia também era outro país, e foi muito interessante. A gente foi lá e nós vimos, o nosso mentor disse, agora desça para o centro da cidade de Mostar, mais ou menos 300 mil habitantes, e pergunte às pessoas qual esperança eles têm. Então desci lá, éramos vários alunos, e eu fui passando de loja em loja. Que esperança tem aqui para o seu país de Bósnia? Todos eles, sabe o que disseram? Mais guerra, mais morte, aqui não tem esperança. Foi uma coisa tão forte, eu nunca tinha visto algo dessa natureza de guerra. Dava para ver os prédios, dava para ver ainda os efeitos da guerra. Me deu uma vontade de sair no meio da praça central e gritar, mas eu não sabia a língua deles. Existe esperança, meu povo, existe. Vida eterna. Então, o verdadeiro imitador de Cristo, ele vai abraçar o desafio de Jesus, de orar e de participar dessa grandiosa obra. Raquel, se puder passar aqui, eu coloquei aqui um exemplo, queria passar para vocês. O meu pai, Samuel, está aqui, Stuck. Descobri parentes meus no sul do Brasil, nossos. Com 23 anos, saiu dos Estados Unidos, pós-guerra, 1953, levantou sustento nas igrejas bíblicas lá, $80 por mês, mais ou menos R$ 320, pegou um navio e desceu e aportou numa cidade pequena, naquele tempo 300 mil habitantes, chamada Fortaleza. Esse era o cartão de oração dele. Will you pray? Você pode orar? Porque é o que Jesus diz aqui. E ele disse, 60 milhões de almas e só Cristo pode mudar o seu destino. População do Brasil naquela época. E aí ele foi para o campo missionário. E ele sofreu bastante naquela época. Foi para uma cidade interiorana, Quixeramobim, e o sacerdote romano não permitia ele falar, não permitia ninguém ir para um estudo bíblico. Ele passou 7 anos muito difíceis. Pensou até em desistir. Era novo, mas interessante. Ele continuou, conheceu a minha mãe, que era uma holandesa, veio em 1952 de descendência holandesa, conheceu meu pai lá em Fortaleza, e aí os dois não tinham muitas opções na época de pessoas para casar, casaram e começaram um trabalhozinho na periferia de Fortaleza. Eu era criança, 1950, 60 e pouco naquela época. E aqui começou o trabalho. E aqui eu sei que vocês começaram debaixo das mangueiras. Eu fiz trabalho debaixo de cajueiro, lá em Fortaleza. E em janeiro desse ano, aquela igreja celebrou 50 anos. E o meu pai disse, filho, dá para vir? Eu disse, eu vou. E ele desceu dos Estados Unidos, aposentado já, tem 90 anos, mas ele saiu do Brasil, mas o Brasil não sai do coração dele. Ele ora em português, é a Bíblia em português, ele ama o Brasil. E nós voltamos, eu trouxe o meu filho mais novo também, que é missionário, 3 gerações aí da família. Eu tive o privilégio de pastorear um pouco a igreja hoje grande, tem 300, 400 pessoas. E foi interessante ver o que Deus pode fazer. Irmãos, meu pai é filho de fazendeiro.
tirava leite da vaca. Mas Deus usa pessoas. E a vida do meu pai muito tem me impactado. Alguém que saiu para levar o ID de Jesus, abraçou o desafio. Deus depois nos deu um desafio, está aí, descer para o Rio Grande do Sul, de Fortaleza. Confesso que muitas vezes no início eu acordava de manhã, olhava para Raquel, o que é que estamos fazendo aqui? Vamos voltar a Fortaleza? Tem tanto campo ainda lá. Deus nos deu uma equipe de 6 famílias missionárias que eu faço o mentoreamento deles, ajudando, porque eles querem trabalhar, eles ficam conosco num ciclo completo de plantação de igreja, os trabalhos pequenos, 40, 50, 60 pessoas, muito diferente do Nordeste. E Deus tem nos dado, então, essas famílias. O nosso filho mais novo está aí, na parte de baixo, ali no lado direito, embaixo, o Marcos, a Jéssica e os 2 netinhos. Pode ir, Raquel. E as outras famílias, levando o Evangelho. É difícil, mas existe um Senhor na seara. Nós precisamos orar e participar. E Deus tem nos abençoado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já temos algumas 4 igrejinhas plantadas, ainda são missionárias, levantando elas para serem um pouco maiores. Temos mais outras igrejas ali que temos presença missionária, e mais uns 3 que ainda estamos esperando vir. Temos visão para o Mercosul, porque o brasileiro com pouco sustento pode trabalhar na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Temos agora um seminário que começamos ano passado, temos um acampamento, não é Harmonia, mas é Boazinha, Esperança, e missões globais. Nós temos desde o início desafiado aqueles alemães. Então ali em cima já temos um Klein, esse é o nome alemãozão, Gustavo Klein, está na República Tcheca se preparando para ser missionário na Noruega. Olha como Deus está trabalhando. E outra, Jordana Stein, Pedra, nome bem alemão, e ela estará indo a Moçambique trabalhar com a palavra da vida lá. E assim estamos desafiando as pessoas. Irmãos, queria terminar hoje perguntando a você: qual desafio Cristo tem para você abraçar? Cristo salvou cada um de nós por uma finalidade. Não é só esquentar o banco que é importante, mas Ele tem algo para cada um de nós. Às vezes as pessoas me dizem em Fortaleza: não, pastor, eu quero que o senhor vá e fale para o meu amigo. Não. Porque se eu for, aquela pessoa pode, é pastor, é profissional, o trabalho dele é isso. Mas se você falar para as pessoas no seu bairro, seus vizinhos, seus parentes, seus familiares, Deus vai lhe usar como você nem imagina. Irmãos, qual desafio Deus tem para a sua vida? Será que você está disposto a dizer: ó Deus, aqui está a minha vida, está nas tuas mãos? Eu tive de fazer isso. Eu fui para a faculdade, eu já tinha minha vida toda planejada como um bom cidadão ocidental. Eu queria o meu PhD em História para ser professor de História. E lá no meio da faculdade batista nos Estados Unidos, Deus começou a cutucar: Felipe, eu tenho uma história muito mais importante que eu quero que você faça. A sua vida pode ser boa aqui nos Estados Unidos, com seu PhD, ensinando na faculdade, mas eu tenho algo muito melhor. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. O lugar mais seguro para o crente estar, sabe onde é? No centro da vontade de Deus.
Nunca esqueça isso. Eu conheço pessoas que já me disseram, Pastor Felipe, eu sei que Deus me deu o desafio, eu não fiz. Fiquei na cidade grande. Cuidado. Eu me lembro de outros que nós enviávamos lá de Fortaleza. Eu me lembro de um casal que foi para a selva amazônica, uma tribo. Essa igreja aqui tem muitos nas tribos. E eles tinham uma filhinha pequena, Júlia. E as pessoas diziam, pastor, não deixe esse casal ir. Essa coitadinha dessa guriazinha vai morrer lá dentro da selva. Está muito bem, obrigado, essa família e os filhos. Porque Deus cuida. Quando Ele lhe dá um desafio, Ele vai cuidar de cada um de nós. Irmãos, nós temos que dizer, ó Deus, está a minha vida. É sua. Os meus planos e alvos, eu quero os seus planos. A sua vontade, a vontade de Deus é o que? Romanos 12. Boa, agradável, perfeita. A minha vontade às vezes é boa, mas às vezes não é. O verdadeiro imitador de Cristo, ele vai abraçar o desafio que Deus tem para ele. Se você não souber o desafio que Deus tem para você, que às vezes acontece, então eu vou lhe dar uma sugestão. Vá lá falar com o seu pastor. Pastor Jorge, pastor Milton, pelo menos esses dois eu sei que são pastores aqui. Agora, talvez é bom pedir ele sentar antes de falar, porque é o sonho de um pastor ouvir essas palavras. Pastor, eu quero servir a Deus. Eu não sei bem o que Deus tem para mim, mas eu só queria lhe dizer que eu quero servir a Deus. Eu quero fazer o que Deus quer para a minha vida. Então, pastor, me ajude. Eles vão me ajudar. Os irmãos da igreja. Abrace, irmãos, o desafio de Cristo. Ele está em busca de imitadores reais dele. Pessoas que têm a visão dele, que têm a compaixão dele e que abraçam o desafio. Temos uma geração perdida. Uma geração que a responsabilidade é nossa. Se eu não anuncio o Evangelho, eu estou desobedecendo a Deus. A ordem é para todos nós estarmos envolvidos. Todos. Meu irmão que gostava de dizer, né? Quem não está obedecendo à grande comissão do Senhor Jesus está fora da vontade de Deus e em pecado. Sério, né? Todos nós temos que estar obedecendo. Todos nós temos que aceitar esse desafio. O desafio não é só para líderes, não, para todos. Temos que estar pronto a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor falou ao meu coração. Eu tenho certeza falou ao coração de todos aqui presentes também nessa noite. Mas, Pai, de nada adianta nós dizermos que isso é importante, isso é bom, é legal, mas nós não fazemos nada. Nós temos responsabilidade cada dia com as pessoas com que nós encontramos. Nós temos que estar falando de Jesus. Temos que imitar Jesus, temos que ter a visão de Jesus. Ver esse povo sem Cristo indo para o inferno. Temos que ter compaixão de Jesus. E, Pai, nós temos que abraçar esse desafio, aceitá-lo como o meu desafio, não como para uma outra pessoa. Cada um de nós temos que estar prontos a mesmo dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obrigado pelo pastor Felipe. Obrigado que ele pôde falar conosco com autoridade vindo de Ti. E que realmente possamos viver para Ti, imitando a Jesus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo seja com todos nós, com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.